Gabriele, eu sou diretora acadêmica da Engenharia Ambiental, eu sou uma das mediadoras do evento hoje. Então, bem-vindos à roda de conversa da Grande Área Civil sobre aproveitamento de estudos. Durante o evento, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar no chat, mas aqui no slide, como vocês podem ver, também tem QR Code que leva para o Slido. E durante o evento podem ir mandando perguntas lá e votando nas perguntas que vocês tiverem mais interesse. E mandar aqui no chat também o Slido. E durante o evento a gente vai fazendo as perguntinhas. Então, pode passar o slide, por favor. Bom, então, a Grande Área Civil é composta pela Engenharia Ambiental e Engenharia Civil. Aqui a gente tem contato no Facebook e no Instagram, tanto do SEC quanto do CAEA, se vocês quiserem acessar e acompanhar. Pode passar. Então, como eu falei, eu sou do CAEA, sou uma das diretoras acadêmicas, e o CAEA é o Centro Acadêmico da Engenharia Ambiental. Ela é uma entidade estudantil que auxilia os alunos da engenharia ambiental no seu dia a dia na Poli e os representa diante dos professores da administração. Então, alguns dos eventos, dos projetos que a gente tem, são os eventos de integração entre os alunos, a Semana da Engenharia Ambiental, que eu acho que todo mundo conhece, né? Todas as engenharias têm, que é para mostrar para os alunos ou pessoas interessadas na engenharia ambiental as áreas que eles podem seguir como engenheiros ambientais. A gente também tem um programa de apadrinhamento que os veteranos da ambiental servem como apoio, né, um padrinho, uma madrinha mesmo, para os alunos ingressantes, para ajudar eles a realmente ingressarem na Poli, né, qualquer dúvida que eles tiverem, os padrinhos e as madrinhas ajudam. E também, né, representação dos alunos diante dos professores da administração da Poli. Aqui do lado eu coloquei o Facebook e o Instagram do CAEA também, se vocês quiserem acompanhar, e o meu e-mail, se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar. Pode passar, você que vai se apresentar agora. Oi, gente, boa noite, eu sou a Bruna, sou a mediadora representando o SEC hoje. Vou apresentar um pouquinho, né, sobre o SEC para vocês. E o SEC é o Centro Acadêmico da Engenharia Civil, né? Eu sou uma das diretoras acadêmicas, e a gente é responsável por amparar os alunos da Engenharia Civil, né, no cotidiano da Poli. Então, a gente vai estar sempre lá para auxiliar o aluno, tornar a vida dele mais fácil, né, tanto em questões acadêmicas quanto em questões sociais. É a gente que representa os alunos em órgãos colegiados, para os professores, toda essa mediação é a gente que faz, a gente está lá para ajudar, né? E, bem, uma das coisas que a gente faz toda semana a gente tem reuniões que estão abertas a todos os alunos, então vocês podem colar lá para ter várias atualizações, né, sobre a Civil, sobre tudo que está acontecendo na Poli. A gente também organiza vários eventos acadêmicos, tem o Civilizados, tem o Profissões, e, é claro, a nossa semana temática da Engenharia Civil, que é muito legal, então convido todos a estarem colando, vai ter esse ano, e promete ser muito boa. E, é claro, a gente tem outros eventos, basicamente, para a integração dos alunos, e tanto o IntegraSec, promovemos várias coisas. E aqui do lado estão as redes sociais, então vocês podem colar lá para saber de tudo, a gente posta vários avisos, e também está nosso e-mail, se tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente. Pode passar. Bom, boa noite, gente. Meu nome é Larissa, eu sou diretora da Secretaria da IPOLI e eu vou apresentar um pouco o nosso grupo de extensão rapidinho antes de ir para o evento. Então, a IPOLI é um grupo de extensão da Poli e a gente é responsável por ajudar os intercambistas, tanto estrangeiros quanto politécnicos, e promover a internacionalização da Poli. Então, a gente cuida dos assuntos internacionais. E aí a gente promove essa internacionalização, por exemplo, com eventos como esse, que é a roda de conversa sobre aproveitamento de estudos, a Cipoli, que é a Semana Internacional da Poli, e a gente também acolhe e recepciona os estudantes estrangeiros que vêm para cá. Então, vocês podem saber mais sobre a IPOLI no nosso site. Se vocês tiverem dúvidas de intercâmbio também, vocês podem ir no grupo do Facebook, que está linkado aí, e eu vou deixar no chat também. E siga a gente nas nossas redes sociais também. E os nossos eventos também ficam gravados no YouTube, então vocês podem se inscrever no nosso canal. Aí pode passar que eu vou apresentar um pouquinho sobre o aproveitamento de estudos, essa modalidade de intercâmbio na Poli. Bom,
Como vocês sabem, né, o AE é uma das modalidades da Poli, então tem o DD, o AE e o intercâmbio aberto, que é independente. E aí o AE, ele é um intercâmbio mais curto, de duração de 6 meses a 1 ano, e tem uma grande gama de países, uma grande variedade de países que tem disponibilidade de escolas para você fazer AE. Então tem vários, tipo a Holanda, que não tem acordo de DD, mas tem de AE com a Poli. Isso é bem legal. E é um grande diferencial em relação ao DD, por exemplo. Aí também no aproveitamento de estudos, você não recebe um diploma da instituição de ensino estrangeira, mas as matérias ficam no seu histórico escolar, então elas não são perdidas. E uma coisa muito legal também é que a escolha das disciplinas é livre, então você pode escolher matérias para cursar que não são da sua engenharia ou que nem são de engenharia. Então, tipo, podem ser matérias de outras áreas também. Isso é muito divertido. Tipo, você pode estudar o que você realmente gosta, assim, tipo, de outras áreas que às vezes não tem na Poli e na USP, no seu intercâmbio. Aí, outra coisa também é que as disciplinas são consideradas optativas pela Poli, mas ela pode acabar substituindo uma obrigatória, se você pedir equivalência, mas isso depende. Eu vou falar mais para frente. Mas você também pode fazer um estágio no exterior, tipo, existe essa possibilidade, ou também fazer parte ou todo o seu TCC. Mas todas essas 3 últimas coisas que estão com asterisco são observações assim, que você tem que ver com o seu coordenador do curso, porque não é em todos os casos. Então, isso são às vezes exceções ou tipo coisas particulares. Então, você pode saber mais sobre aproveitamento de estudos no nosso site, que vai estar linkado aí também. Aí, bom, agora a gente vai partir para a apresentação dos convidados. Então, bom. E pessoal, boa noite. Eu sou o Henrique. Primeiramente, agradecer o pessoal, os organizadores, pelo convite, muito legal o evento. E falando um pouco de mim, me apresentando, para que vocês possam fazer as perguntas. Eu faço engenharia civil na Poli. Atualmente, eu estou na Itália, estou em Turim, na Politécnico de Turino, estudando engenharia civil também. E falando um pouco sobre o meu progresso na Poli, sobre minha caminhada na Poli. Eu entrei em 2018 e desde o início eu sempre fui muito ligado aos esportes na Poli, atlética. Eu fui diretor de modalidade da natação entre 2018 e 2019. Participei também do EcoSwim, que é um evento beneficente que a natação organiza. Participei todos os anos até 2020. Fiz um grupo de extensão chamado Concreto Poli, na Civil, que participa de concursos do Congresso do Ibracon. Entre 2019 e 2020 eu participei. E sempre fui atleta de natação em polo aquático até vir para o AE. Mesmo durante a pandemia eu treinava com o pessoal online e tal. Então fiz bastante coisa de esporte durante minha poli. E em 2021/2, último semestre, eu vim para cá, para a Itália. E agora estou terminando meu primeiro semestre aqui na Politécnica de Torino. Então, é mais ou menos isso. Oi, gente, eu sou a Karen, o Kaká. Eu faço engenharia civil na Poli e aqui eu faço AE na École de Pont, em Paris, na França. Eu entrei na Poli em 2018, aí na Poli eu fiz um pequeno estágio de férias na Starbucks em janeiro de 2019. No mês de 2019 eu entrei para a Ipoli, que amo. Fui membra, depois virei diretora de marketing e fiquei 1 ano. E depois entrei para a comissão de formatura, para a CF22, que eu estou lá até hoje. E no meio do ano eu vim terminei agora o primeiro semestre, vou começar o segundo semestre, que eu vou estagiar e fazer meu TCC. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Inês. Estou me sentindo 100% velha, porque eu entrei em 2016 na Poli. E, bom, eu sou da engenharia ambiental, então entrei em 2016, não fiz nada no primeiro ano, mas no segundo ano o CAEA foi criado, né? Então eu entrei como colaboradora no CAEA desde então. Fui da Poli Social por 2 anos e meio, da área de projetos. Em 2018, eu fiz uma iniciação científica na USPIN, que é a agência USP de inovação.
2019 eu fiz um estágio na Vetor Brasil, e isso foi no primeiro semestre. No segundo semestre eu fui do Poli para Todos, que é um grupo de extensão, não um grupo de extensão, mas é meio que um grupo de extensão da coordenação da Poli, da diretoria da Poli, que vai em escolas falar sobre a USP e a carreira de engenharia. Mas eu também fui monitora do BTC, do curso do General Business Program. No meio de 2020, no meio da pandemia, no primeiro ano de pandemia, fui para Portugal fazer o meu aproveitamento de estudos no Técnico de Lisboa. E chegando lá, no meio do aproveitamento, eu mudei para fazer a minha especialização lá. Então, fiz o módulo vermelho no AE, tudo combinado com o meu coordenador. E no meio de 2021, eu voltei para o Brasil. Eu fiquei 9 meses aí em Lisboa. Visitei vários lugares, inclusive fui na POM, muito legal. E meio de 2021, voltei para o Brasil e entrei como estagiária no Nubank, e agora em dezembro fui efetivada e me formei agora em janeiro. Apresentei meu TCC em janeiro, então é bem completo, assim. Bom, muito obrigada pela apresentação de todos os convidados. Agora a gente vai tirar o slide e vai começar, de fato, a nossa rodinha de conversa com as perguntas para os participantes. Acho que a primeira pergunta que eu queria começar, né, fazendo é sobre o processo de decisão de vocês, como vocês fizeram para escolher o país, a faculdade, ou até mesmo o UAE em si. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso. Beleza. Então, eu sempre quis, desde que eu entrei na Poli, e eu vi que tinha a oportunidade de fazer alguma coisa internacional, algum tipo de intercâmbio, eu sempre tive muito interesse. E aí, no final das contas, eu escolhi o AE, principalmente pela liberdade de poder estudar o que eu gosto. E eu preferia a quantidade de tempo em relação ao DD, acho que por questões financeiras, questões de querer voltar para casa antes, talvez. Eu achei, na época, que 1 ano seria mais adequado. Então, o AE eu escolhi mais ou menos por essa linha de raciocínio. Eu queria, talvez, aproveitar mais o país e estudar apenas coisas que eu gostasse e coisas assim. Então, na época que abriu o edital do AE, eu estava meio ainda em dúvida se eu ia ou não. E eu não tinha me preparado em questão de idioma. Eu tinha apenas o inglês na época, então eu procurei as faculdades que tinham aula em inglês. As faculdades da Itália, no caso em Turim e Milão, tem aula em inglês. E eu sempre tive muita vontade de conhecer a Itália. Eu tenho parte da minha família que é da Itália, então eu achei legal a ideia de vir para a Itália. E foi basicamente por isso que eu escolhi a Polito, no caso, em Turim. No caso, eu escolhi Turim, não Milão, porque eu conheci alguns amigos da época da natação que vieram para Turim, me recomendaram bastante, acharam bem legal. Questão de custo de vida talvez era um pouco mais barato que Milão, isso pesou um pouco na época. Mas então aí eu acabei escolhendo Turim e não Milão, e foi mais ou menos esse o processo de decisão. Meu processo de decisão foi muito no sentido de... eu escolhi fazer a E porque eu escolhi fazer intercâmbio já meio que no final, assim, no quarto, virando o terceiro, quase quarto ano, então não dava mais tempo de fazer DD, mas eu sempre quis o AE eu pensei logo no AE por essa parte mesmo, que você escolher o que você quer fazer e não, tipo, ter algo muito pré-definido, muito fechado. E aí, para escolher para onde eu ia, eu, na verdade, olhei todas as universidades, vi se tinha um programa tinha alguma coisa a ver com engenharia ambiental, né, porque era meio que eu queria fazer. Depois, o meu segundo critério de corte era se pedia TOEFL ou não, ou IELTS, alguma coisa assim, algum certificado, se precisava fazer alguma prova, porque questões financeiras eu não ia conseguir fazer uma prova, e também pandemia começou, enfim, foi caos. E aí
Eu cheguei em algumas universidades, então pedi também indicação de professores, e aí eu acabei ficando entre Suécia e Portugal, mais para Lisboa e não para Porto mesmo, porque Porto era só 6 meses e eu queria ficar um ano. E aí eu acabei ficando entre as duas, e no final eu coloquei Suécia como primeiro e Portugal como segundo, acabei passando em Portugal e foi a melhor decisão, assim, de longe, porque o custo de vida era muito mais barato do que a Suécia, e os programas, tipo, os programas das matérias que tem lá, eles são com professores muito, muito capacitados, então professores meio que são referência na área, não só em Portugal, mas também, tipo, para fora, assim, então foi uma boa escolha no final. E Lisboa também incrível, então foi uma escolha meio não tão enviesada assim, mas mais pelo fator mesmo de econômico e facilidade de aplicar. Bom, por que que eu escolhi a E? Primeiro, por causa de tempo. Então, eu achava que 2 anos, 3 anos era muito. Então, eu queria alguma coisa que fosse um ano só. E também, quem me conhece sabe que eu não gosto muito do meu curso, eu não gosto muito de civil. Então, eu queria ter uma liberdade também para poder escolher. E eu acho que o principal, na verdade, que eu ter escolhido a França era que eu queria poder estagiar e eu queria poder ficar um semestre inteiro só estagiando, que é o que eu vou fazer. E eu queria aproveitar também o intercâmbio para cortar o TCC, que para mim é muito importante. Então, e aí também aprender o francês, que para mim é a primeira coisa mais importante, mas que está sendo muito difícil, mas vale a pena. Então eu queria algum lugar que não fosse em inglês ou em português ou em espanhol. E é isso. Muito legal, gente. Agora, assim, uma perguntinha. Qual vocês acham que seja o ponto mais importante no currículo de vocês para ser aprovado no processo seletivo? Que a gente sabe que tem várias questões, né, assim, que a pessoa fica preocupada com nota, com o idioma em si. Então, para vocês, o que vocês acham que foi a coisa mais importante? Olha, eu acho que é um pouco difícil de dizer, eu não sei muito bem os critérios dos professores, mas acho que com certeza a nota é um fator importante, porque eles calculam a média CR-INT, mas eu acho que mais que nota seria coisas que você faz a mais do que apenas aula, né? Então, eu fiz o processo seletivo do DD e do AE, nos dois, os professores nas entrevistas só falavam comigo das coisas que eu fazia a mais, dos esportes, de música, que eu tinha colocado no currículo que eu fazia, eu tocava, não sei o quê. Então, acho que eles valorizam muito essa parte extra que você faz na faculdade, grupo de extensão, esporte, cultura. Então, eu acho que eles buscam bastante isso nos alunos. Sim, no meu projeto profissional, que acho que foi a parte que também eles levam muito em conta, não só na primeira fase, mas também na segunda de entrevista, tipo, o que eu tentei fazer foi trazer muito do que eu fiz de extra e tentar linkar, tipo, no sentido de falar o que eu aprendi, o que eu desenvolvi nessas atividades e também mostrar uma motivação do porquê eu queria ir para lá, porque eu queria fazer o intercâmbio. Então a minha motivação era muito mais acadêmica, eu queria ir para conhecer, para ver como que era, enfim, como que era o... Enfim, eu gosto muito de saneamento e aí eu queria descobrir como é que era o saneamento fora do Brasil. E aí, enfim, eu coloquei lá e, tipo, acho que eles valorizam muito isso no sentido de, tipo, você dar uma motivação para o seu intercâmbio, sabe? Eu fiz o intercâmbio no quinto ano, né? Eu não fui no quarto ano, que é o normal. Eu fiz no quinto. Então, eu já tinha meio que definido de, tipo, eu quero ir para fazer tal matéria com tal professor, porque ela é referência e nessa área que eu quero estudar no meu mestrado, enfim, no futuro. Então, acho que também colocar isso. Nota, eu não acho que seja, pelo menos não sei se foi uma especificidade do meu processo, mas eu não tinha uma nota muito, tipo, incrível. Minha nota era bem
mediana, assim, para a Poli, bem mediana mesmo. Mas eu acho que talvez os extras do projeto profissional foram essenciais, assim. Então, essa parte de linkar as coisas, explicar realmente por que você está querendo ir, sabe? Eu acho que é bem isso que os dois explicaram. E também, eu não sei, mas da minha opinião, sorte conta bastante, porque tem vários lugares, por exemplo, a POM, que aqui só tinha uma vaga para cada engenharia. Então, não importa se você se só você aplica ou se aplica você e o melhor da turma. Então, mas assim, todo mundo sempre tem chance, é só explicar no seu projeto profissional direitinho, que você sabe o que você está fazendo, que você não vai querer voltar, que a Poli não está tipo, desperdiçando a chance de mandar você para o intercâmbio. Mas no final sempre dá certo para todo mundo. Ai, que bom. É muito interessante, gente. E a gente também queria saber se vocês foram beneficiados com alguma bolsa de estudos. Aí, se sim, como foi o processo seletivo da bolsa? E se não, se vocês fizeram alguma coisa extra para se manter no país, tipo trabalhar de garçom ou garçonete, alguma coisa assim, estágio pago ou coisas assim, se deu para fazer. Então, desde que eu estava pensando em fazer o intercâmbio, sempre na Poli diziam que para ir não tem bolsa, é muito difícil e etc. Então, surgiu uma oportunidade de um estágio para mim, então eu estagiei 1 ano antes de vir para cá para capitalizar, e eu fiz isso. Mas aí, assim que a gente chegou aqui, acho que no primeiro mês, a Poli soltou um edital de bolsa que contemplou praticamente todos os alunos, exceto Espanha, que tinha outra bolsa já. Então, a gente recebeu essa ajuda, que foi muito bem-vinda, foi bem legal. E não teve processo... O processo seletivo, acho que foi nota, basicamente nota. Você tinha que mandar seu histórico escolar, se eu não me engano. A Karen, acho que participou dessa bolsa também. E foi uma ajuda bem legal, uma ajuda muito bem-vinda. Eu estava sondando algumas possibilidades de trabalhar aqui na Itália, mas aqui é um pouco complicado, não é tão simples a regulação, não tem muito, tipo, part-time job, assim, empregos de meio tempo. E a faculdade também é um pouco integral demais, assim, tem aula... É como a Poli, tem aula de manhã, de tarde, depende do dia, então não é tão fácil de encaixar. Mas foi isso que aconteceu. Eu não tive bolsa para Portugal. Tipo, como eu fui no meio de 2020 e tava todo o caos de, tipo, nem sabia se ia poder ter intercâmbio por causa do corona, tipo, eles cortaram totalmente as bolsas, então não teve bolsa, tipo, nenhuma. No segundo semestre, eu acho que eu tava lá, teve uma bolsa, mas, tipo, também foi pouquíssimas as bolsas que tiveram. Eu tentei a do Santander, mas aí não rolou, porque, enfim, também é por nota. Tudo bem que agora esse processo mudou, eu acho que pela USP como um todo, mas o que eu fiz foi 2 meses antes de ir para Portugal, eu trabalhei tipo 40 horas como freelancer numa startup, e aí eu consegui juntar um dinheiro para começar, assim, tipo, para começar, mas também Portugal tem várias vantagens no quesito econômico, então é um dos países mais baratos da União Europeia, e eu acabei ficando na residência do técnico da universidade, então era muito mais barato do que um aluguel normal, assim, tipo, lá. Então, tipo, vamos supor, o aluguel normal é 300 euros, o aluguel na residência que eu morava era, tipo, 150, e a residência tinha tudo, sabe? Então, foi um quesitinho de sorte também. Mas eu cheguei a procurar trabalho lá, part-time, mas também é muito diferente no sentido do que o que a gente vê como part-time e estágio aqui, do que eles veem lá, pelo menos em Portugal, é um pouco diferente. É isso. O meu caso é bem parecido com o do Henrique, que eu já estava preparada para vir para cá sem bolsa, que não tem bolsa para cá no aproveitamento de estudos no DD tem. E só que aí a Poli resolveu que ia ter aquela bolsa e realmente foram quase todos os alunos contemplados. Eu acho que o único requisito era ter média normalizada acima de 5. E também
Mas, assim, aqui tem muita gente, principalmente brasileiros ou latinos, que trabalham na biblioteca. Eu não fiz isso, mas é muito interessante para poder ganhar um dinheirinho e é bem simples, só fica lá durante o dia. Mas no próximo semestre eu vou estagiar, então vai ter essa ajuda também. Bem legal. Agora a gente vai começar com algumas perguntinhas que vieram do Slido. E a primeira é para Inês. Como funcionou o processo de fazer módulo vermelho fora? Como fez essa conversa? Então, é uma coisa meio secreta, assim. Eu sinto, pelo menos, que é um pouco secreta na Poli. Mas, pelo menos na ambiental, a gente tem o respaldo do projeto pedagógico, que diz que o nosso módulo ele pode ser feito, não só os módulos da Poli, né, que já tem, mas os módulos, você pode fazer um módulo fora, então com matérias de outras unidades da USP, e também um módulo internacional. Então, o que aconteceu e o que deve acontecer, tipo, normalmente antes de você ir para o seu intercâmbio, então naquele processo de formalizar, no processo mesmo de você escolher as matérias, você tem que falar com o seu coordenador falando, olha, eu quero fazer o módulo fora, eu vou fazer essas matérias, esse conjunto de matéria, então tem que dar o número de créditos ECTs, tem que dar o mesmo número de créditos do módulo, que é 24. Você manda para ele, tipo, olha, essas são as matérias que eu quero fazer, porque eu quero estudar tal coisa. Então, o meu caso era, tipo, eu queria muito focar na parte de avaliação de impactos ambientais, mas também tem uma parte de saneamento e energias renováveis. Então, eu peguei umas matérias, né? Fiz bonitinho, tipo, mandei para ele e essa decisão vai para a COC. Então, a COC vai, discute, né? Tipo, o coordenador leva isso para a COC, então leva, ó, ela vai fazer tais matérias, vocês acham que é válido dar essa equivalência? Se sim, eles vão te avisar que sim, senão você vai ter que, enfim, argumentar por que não. Eles autorizando isso, você pode ir fazer, mas o que aconteceu no meu caso foi, no meio do intercâmbio eu decidi fazer isso, então eu tinha começado a fazer um módulo na Poli de energias renováveis antes de ir, e aí no meio do meu intercâmbio eu decidi mudar para o módulo lá. E aí o que eu fiz foi a mesma coisa, eu peguei as matérias que eu tinha feito no primeiro semestre, matérias que eu ia fazer no segundo, que eu me propus a fazer no segundo, deu mais de 24 créditos, deu 25,1 créditos, um negócio assim. Mandei para o coordenador, a gente fez junto, na real, tipo, essa parte de selecionar matérias. Ele mandou para a COC aprovou, beleza, fiz as matérias. Quando eu voltei, no processo de voltar, a gente tem que pedir, né, a equivalência das matérias como optativas, livres ou obrigatórias, e aí, no meu caso, eu pedi como módulo vermelho, e aí essa decisão sobe, volta para a COC vai lá e coloca no seu histórico que tá, tipo, você fez o módulo, tipo, considere tais e tais matérias como módulo vermelho, XY, sei lá, que você escolher. E aí é isso. Então, tipo, tudo tem que ser muito bem acordado entre você e o seu coordenador, e as matérias têm que fazer sentido, sabe? Então, tipo, por exemplo, quando eu fui lá em Portugal, eu fui e refiz saneamento. Por exemplo, eu tinha feito saneamento aqui no Brasil, mas eu queria fazer saneamento com o foco mais de lá. Então não ia ter sentido eu colocar, tipo, saneamento dentro do meu módulo, sendo que eu já tinha feito essa matéria como se fosse obrigatória. Mas aí, tipo, por exemplo, impactos ambientais, eu fiz lá e fiz aqui também no Brasil. Mas aí os escopos são totalmente diferentes. Então, tipo, eu acordei isso com o coordenador e falei, olha, são escopos diferentes, posso fazer? Ele falou, pode. Então, é isso. Então, você tem que acordar com o coordenador. Eu creio que isso pode ser feito para outras engenharias também, mas pelo menos na ambiental já tem o meu caso, então já dá para, enfim, já dá para ter um respaldo aí. Legal, obrigada, Inês. A próxima pergunta do Slido. Uma pessoa perguntou sobre a possibilidade de fazer AE num país que só tem matérias, cursos, né, diferentes do que a pessoa faz na Poli, porque o AE, como todo mundo sabe, como a Lari comentou, ele é mais flexível, né, em relação às matérias do que o duplo diploma.
Então, acho que essa pessoa quer saber se dá para, né, qual é esse grau de liberdade em relação ao país que você escolhe. Então, falando sobre a Politécnica de Torino em específico, aqui eles são completamente abertos, assim, não tem nenhuma restrição. Então, você vai fazer o processo seletivo na Poli, eles vão te indicar para cá, não tem nenhuma segunda etapa. E aí, quando você vai aplicar aqui, você coloca o curso que você quer fazer. Então, por exemplo, o meu colega de apartamento, ele faz produção na Poli e aqui ele está fazendo biomédica. Então, você pode inventar o que você quiser, sem nenhum problema. E realmente, a única coisa que eles pedem é para você escolher um curso e se manter dentro dele. Então, você tem que escolher um curso e fazer as matérias dentro desse curso, mais ou menos também, tem um certo limite. Mas aqui em Turim, eles são completamente abertos, não tem nenhum problema nem para a Poli, nem para eles. Em Portugal, tipo, quando a gente aplicava na Poli, a gente escolhia um curso, então no meu caso eu escolhi engenharia ambiental, né? Quando você faz a segunda fase lá no técnico, que não é bem uma segunda fase, mas é tipo uma matrícula, você também, tipo, eles já sabem qual é o seu curso, então, tipo, você tem que colocar, eu coloquei lá, engenharia ambiental. E aí, quando você faz isso, 50% dos créditos que você vai fazer no intercâmbio inteiro tem que ser dentro dessa engenharia que você se inscreveu. Então, tipo, eu escrevi em engenharia ambiental, 50% tinha que ser 50% dos créditos tinham que ser da engenharia ambiental e o resto eu podia fazer o que eu quisesse, enfim, totalmente livre, anarquia, tanto que eu peguei, tipo, sei lá, coisas de energia, empreendedorismo e qualquer coisa fora de ambiental. É isso aí que eles falaram, e também conheço vários casos. Tem um amigo que faz produção e que no intercâmbio faz mecatrônica, tem amigo que faz finanças, tem gente que está até fora da engenharia, então dá tranquilamente para fazer. Bom, muito, muito interessante, gente. Obrigada. E também perguntaram, uma pergunta do Slido, sobre os extracurriculares que vocês mencionaram, né, no processo seletivo, que tem as notas e as atividades extracurriculares. Aí perguntaram se conta mais os extracurriculares que vocês fizeram durante a Poli, ou se, tipo, também é interessante você falar dos extracurriculares que você fez antes da faculdade, tipo, curso técnico ou profissionalizante, por exemplo, tipo, as atividades extras que você fez antes de entrar na Poli, tipo, você também conta como que foi para vocês? Ou se vocês só falaram da Poli mesmo? Então, no meu caso, eu falei de tudo mesmo. Eu falei, acho que tudo que eu consegui lembrar. É o que eles, pelo menos na palestra que eu assisti do CR20, na época, eles falaram para colocar tudo. Então, eu coloquei realmente na entrevista, eles perguntaram de coisa que eu tinha feito, sei lá, em 2013, 2012. Então, eu acho que é interessante, sim, citar tudo que você acha relevante. Cara, eu acho que essa parte do projeto profissional e da entrevista é você se vender, sabe? Então, se você tem que se vender da melhor forma possível. Então, tipo, sei lá, se você não conseguiu fazer extracurricular, não se interessou por nenhuma extracurricular da Poli, mas você fez coisas fora, tipo, meu, coloca, sabe? Tipo, não tem por que não colocar, é você se vender mesmo, tipo, literalmente. Tipo, uma coisa que eu fiz para fazer o meu projeto foi tentar fazer uma linha do tempo de tudo que eu já fiz, tipo, sei lá, dos meus 8 anos, tudo que eu fiz extra ou tudo que, sei lá, eu fiz na escola mesmo e ver, tipo, o que era meio que relevante, o que eu mostrava, tipo, características minhas que eu queria que eles vissem e valorizassem. Então, tipo, fazer esse exercício às vezes é bom também. Tipo, sei lá, às vezes a gente entra na universidade, é muita coisa, e Poli, a gente quer ter uma nota boa, enfim, você tem coisas para fazer também ali também, enfim. Dá para se vender de um jeito ou de outro. Não precisa ser só extracurricular. Sim. Acho que tudo vale. Tudo que você puder colocar, você coloca. Inclusive, na minha entrevista, a única coisa que eles me perguntaram foi de esporte, que eu falei que fazia esporte no colégio, eles me perguntaram se eu ia fazer esporte no intercâmbio. E eu falei que sim, tô fazendo não, mas é isso.
Agora, continuando mais algumas perguntas do Lido, eu acho que a pergunta de agora deve ser a pergunta que vocês mais ouvem, mas estão perguntando como era mais ou menos a nota de vocês para conseguir entrar no AE. Olha, sinceramente, eu não lembro, porque com o EAD deu uma bagunçada na média poli ali. Mas, no caso, no meu ano, foi muito particular, porque sobrou até vaga aqui em Turim. Sobrou uma vaga, que são 10 vagas, né? Então, no meu caso, todo mundo que prestou passou. Acho que é por causa de pandemia, era uma época muito incerta ainda, euro disparando, ninguém sabia como que estava, então acho que nem todo mundo que queria prestou. Mas eu vou te falar que minha nota não era tão alta assim, não. Eu não mandava muito mal, mas eu também não era top da sala, não, também. A minha nota, quando eu prestei, eu acho que estava ali perto de 6,5, 6,7, alguma coisa assim. Mas eu também acho que, tipo, o meu processo foi mais perto do presencial, né? Então acho que não tinha tanta influência do EAD. Se eu fosse chutar agora, eu chutaria que estaria, tipo, um pouco mais alta pela galera que vai agora. Mas era 6,5 e tal, não sei o quê. Tinha muito... 6,5, gente. Não era muito alto, não. A minha era 7,2, mas o pessoal... É isso que eu falei, que é muito questão de sorte, porque todo outro pessoal que está aqui na POM, a média deles é muito mais alta, geralmente. Então, não sei, depende se mais alguém da sua engenharia também quer, ou algo do tipo, mas sempre vai sobrar vaga. Se sobrou até em Turim, que costuma ser super concorrido, as outras opções vai sobrar com certeza. Ótimo, obrigada, gente. Agora uma pergunta direcionada para o Henrique. Eu sei que você já mais ou menos comentou sobre isso, mas uma pessoa quer saber quais são as diferenças entre o Politécnico de Milão e o de Turim, e como você fez para escolher. Olha, então, sobre as faculdades em si, eu não vou saber responder muito bem, porque eu conheço um pessoal que está em Milão, mas eu acho que eu não sei o suficiente das duas faculdades para comparar. Milão e Turim, eu não sei se vocês... tipo, Milão e Turim são muito perto, é 1 hora de trem, uma da outra. São as duas no norte da Itália. E por incrível que pareça, eu não fui em Milão direito até hoje, assim. Eu só passei lá um dia, mas eu nunca de verdade fui lá. Mas o que eu sei é que Turim é uma cidade média, então Turim é uma cidade bem mais média, bem mais tranquila, você faz tudo a pé, de bicicleta, de patinete, assim. E Milão é uma cidade mais metrópole, assim. E por ser maior, também é mais caro, mas também tem mais opções, mais, sei lá, o aeroporto de Milão é melhor para se você quiser viajar, por exemplo. Mas em questão das duas universidades, eu acho que as duas são bem parecidas, na verdade. Questão de oferecimento de cursos, dinâmica de cursos. Mas é mais ou menos isso a diferença entre Turim e Milão. Ai, obrigada, Henrique. Bom, a gente também queria saber se a Poli deu uma boa base para vocês entenderem, tipo, conseguirem acompanhar as aulas das disciplinas no exterior, ou se vocês tiveram ou estão tendo dificuldades para acompanhar as disciplinas, como que está sendo? Eu acho que sim, a Poli. No meu caso, eu estou fazendo matérias como se fosse do PEF, então faço muitas matérias de estruturas. Eu estou refazendo o concreto 1 e 2 agora em uma matéria, por exemplo. Eu estou fazendo uma matéria que é parecida com gestão, gestão 3 da Poli. Então, a Poli dá uma base muito boa, assim, no meu caso, que eu estou fazendo essas matérias mais focadas em estruturas, geotecnia e tal. É bem tranquilo. A única diferença é que eu acho que é muito mais condensado, assim, as matérias. Então, você tem muitas aulas e é muita disciplina, é muito conteúdo em um semestre só. Acho que essa é a parte mais difícil, é organizar os estudos e não ficar depois, no final, muito atarefado porque é realmente um pouco diferente a dinâmica das matérias aqui. Em Portugal, quando a gente vai para o técnico, normalmente a gente faz matérias do mestrado. Então, quando eu fui pegar as matérias, eu achei que ia ser tipo algo muito mais conteudista, difícil do que a na Poli, mas para mim as matérias foram no mesmo nível, assim.
às vezes até enfim, eu acho que não cobrou tanta coisa assim específica. Algumas matérias foram bem mais condensadas, então, tipo, teve matéria que, por exemplo, eu fiz instalações de tratamento. Lá, que era um semestre, 6 meses, aqui eu tive tratamento de água e esgoto, então foi um ano, matérias separadas. Então, tipo, eu tive tudo isso condensado em um semestre. Então, para mim, eu fiquei meio surpresa, assim, de tipo, não ser tão mais difícil assim. Mas o que eu acho que é diferente é que, pelo menos no técnico, os horários são muito definidos. Tipo, no sentido de, por exemplo, você tem um horário de sala, você tem um horário para fazer tipo exercício, você tem um horário para fazer o trabalho e eles respeitam isso. Tipo, então você tem essas porcentagens de horário do semestre muito muito bem definidas. E também outra coisa que era um diferencial muito grande, eu acho que do técnico, foi que a gente tinha muito projeto, muito trabalho, coisa que eu não tinha tanto na ambiental, que era muito mais prova, muito mais exercício, e lá no técnico não, foi muito mais projeto, aplicação e tudo mais. E também teve bastante, tipo, no sentido de intercâmbio com outros intercambistas, assim, de fazer grupo. Então, acho que isso é muito bom, enfim, do técnico. Olha, eu não sei se eu sou uma pessoa boa para responder, porque eu acho tudo muito difícil, eu não entendo nada. Mas realmente é muita matéria. As pessoas falam que eles dão quase a matéria do semestre inteiro em uma aula. É tudo bem puxado, as aulas são muito longas, só que tem muito menos coisa para fazer do que na Poli. Tem muito menos trabalho, tem tipo um trabalho por matéria por semestre, assim, e eu só tive 3 provas o semestre inteiro. E também aqui os professores, eles querem te passar, não é que nem na Poli, que eles não querem te passar. Então, é muito mais difícil, mas ao mesmo tempo é muito mais fácil. Obrigada, gente. A próxima pergunta é sobre quando é definido o coordenador, se tem algum tempo hábil para conversar com ele, se planejar antes de começar de fato a AE. O coordenador da Poli, no caso? Ou... Ah, tá. A professora não especificou, mas eu imagino que seja. Uhum. Olha, eu acho que não sou uma pessoa muito boa para responder, porque, assim, eu vim para o AE já com a cabeça que eu queria estudar o que eu queria e não muito preocupado em organizar muito se eu ia aproveitar as matérias ou não, se ia dar certo ou não. Então, eu acabei nem conversando com o coordenador. Mas aqui na Polito também eles te dão um orientador aqui, mas o que ele faz é basicamente aprovar se as matérias que você está fazendo estão ok ou não, e se você mandar um e-mail, ele vai demorar uma semana de te responder alguma coisa genérica. Então, não é muito... Eu não tive muito contato, assim, com os professores, assim. Eu acho que é um caso um pouco diferente, porque eu decidi as matérias que eu queria fazer nas minhas opções já no processo seletivo, e aí, tipo, enfim, eu coloquei lá e meio que eu falei com alguns professores, meio que de pedir indicação, mas falar com o coordenador mesmo, eu falei, tipo, uns 3, 4 meses antes de prestar o processo seletivo que eu queria prestar, tirei algumas dúvidas, enfim. Mas depois que eu passei no processo seletivo, a gente ficou em contato por causa do Covid, teve vários processos, enfim, que ele precisava estar atento. Mas lá para o meio do intercâmbio, quando eu decidi fazer a troca, né, do módulo, a gente conversou também, e depois também para confirmar as coisas da COC. Então, tipo, acho que... Mas acho que eu sou muito um caso particular, porque eu tinha uma relação muito boa com o meu coordenador do curso, ele sabia exatamente o que eu queria fazer no intercâmbio, então ele estava sempre ali, sabe? Mas eu aconselharia, tipo, e perguntar, tipo, sei lá, alguma indicação de matéria, se você for querer, tipo, fazer equivalência com alguma matéria que é obrigatória aqui, ou até mesmo módulo, tipo, já ir meio que de antemão perguntar e fazer ele te conhecer para ele intervir por você na COC ou na CG.
Eu acho que a maioria das pessoas acaba não falando com o coordenador antes de ir. Eu não falei, deveria ter falado, porque eu vou fazer o TCC aqui, mas não falei ainda. Mas sim, com certeza, se você quer fazer alguma coisa de equivalência, módulo, é bem importante falar com ele. Legal, gente, obrigada. Próxima pergunta, eu acho que é algo que todo mundo que quer fazer a EDD pensa, que é quanto é, em média, o gasto de vocês na cidade onde vocês moram agora, ou moraram no seu AE, aluguel, comida, etc. Então, eu acho que gasto é uma coisa que varia muito de lugar para lugar na Europa. Eu acho que Portugal, assim, é o paraíso, e tem outros, uns lugares muito mais caros, dá para ser o dobro ou o triplo, assim. Mas depende muito também do seu estilo de vida, se você é ok com dividir quarto com alguém ou não, se você quer morar num apartamento, numa residência estudantil. Então, vou falar de Turim, no caso. Aqui a gente não tem muita opção de residência estudantil, normalmente é mais caro que pegar um apartamento, só que é muito menos burocrático. Então, se você está disposto a esquentar a cabeça um pouco e gastar seu italiano falando com os corretores, vale a pena pegar um apartamento. Mas, ok, custo de vida, eu chutaria uns 600 euros no mês, para mim, assim, no caso, com aluguel, contas, supermercado, bandejão, e colocando ali um pouco de diversão também, saindo à noite e tal. Eu acho que 600 é uma estimativa boa, dá para fazer menos aqui em Turim também, se você for, dependendo do seu estilo de vida. Mas eu acho que eu gasto por aí, uns 600. Em Portugal, eu ficava na residência, que era 190 euros, mas aí eu consegui abaixar para 150. Se alguém quiser saber qual é o processo para abaixar para 150, pode perguntar para mim. Mas eu pagava 150 euros. O aluguel em média em Portugal de um quarto é 300, então na metade estava ótimo. Eu gastava menos que 150 em mercado, assim, por mês, menos de 150, então chegava ali nos 300 já, e eu deixava uns 100 euros para extra, tipo, no sentido de pagar, sei lá, a internet no celular, viagens ou rolês mesmo. Dependendo do mês, às vezes eu gastava um pouquinho mais se eu fosse fazer alguma viagem, assim, ou enfim. Mas não passava muito de 400 euros no máximo, assim. Mas é também porque Portugal, a gente tem, tipo... É um país muito barato, então é muito bom. Agora no outro extremo da Europa, mas eu acho que eu gasto uns 1.000 euros por mês. Eu não sei direito, depende muito de pessoa para pessoa. O meu aluguel atual é 480, mas aqui na França existe a CAF, que é um auxílio para moradia, que no caso eu ainda não tenho, porque a burocracia francesa é um horror, mas que ela auxilia com uns 130, 150 euros por mês, então o seu aluguel já abaixa para uns 300 e pouco. Eu vou mudar agora, esse sábado, para um outro lugar, que o aluguel é muito mais barato, é 300 e pouco, com o auxílio de quase 200, então acaba sendo 100 e pouco o aluguel. Só que é dividindo quarto, banheiro com andar. Aqui eu moro em residência estudantil, lá também é residência estudantil. Com comida, tem comida no bandejão, que é muito bom e dá para comer. O prato mais barato custa 1 euro. Mas se você vai adicionando, por exemplo, se você quer salada, é mais 1 euro, se você quer fruta, é mais 1 euro, e assim vai. Eu gasto bastante porque eu viajo muito, então isso depende muito de pessoa para pessoa. E é isso. É só... É porque eu acho que eu Desculpa, não deixei muito claro. Não, foi bom. Como vocês falaram do aluguel, só para vocês terem uma noção, eu pago 300 de aluguel, mais uns 100 de contas, mas eu divido um apartamento só com mais uma pessoa e quarto individual também. Em Turim, você consegue pagar, acho que 200, 250 se você quiser dividir quarto. Só para deixar a comparação mais clara.
Ai, obrigada, gente. E Portugal tá valendo bem a pena ainda o dinheiro. Eu gostei. Mas, bom, gente, eu também queria saber como são as disciplinas da sua instituição estrangeira em comparação à da Poli, tipo, em termos do quão atual é a disciplina, tipo, da atualização dela, e do nível de exigência. Então, vocês já falaram um pouco, a Cacá falou mais, né, da França, tipo, das provas e tal, dos trabalhos, mas se vocês quiserem falar um pouco mais, tipo, da atualização da disciplina e da exigência dela. Olha, aqui eu consigo comparar as disciplinas de concreto que eu estou fazendo aqui, eu fiz na Poli, disciplina de gestão. Eu acho que é muito parecido, na verdade. O método de ensino é bem parecido, a avaliação mais ou menos. O que muda muito é que toda a disciplina da Civil aqui tem um mega projeto durante o semestre e você entrega o projeto depois, só que depois que você entrega o projeto você pode fazer a prova, e é uma prova do semestre inteiro também. Costuma ser oral, inclusive, aqui, eles te perguntam sobre o seu projeto, sobre coisas aleatórias. Assim, eu fiz uma prova só até agora, então eu não posso falar se é muito difícil ou não, mas é mais ou menos assim que funciona. Acho que essa é a principal diferença. Tem algumas disciplinas mais modernas aqui do que na Poli, em questão de utilizar mais computador, programação, misturar algumas coisas. Isso é bem interessante, são disciplinas optativas, mas as disciplinas obrigatórias, eu acho que o esqueleto do curso é bem parecido. O método de ensino, a questão de ser um pouco mais focado em matemática mesmo, quadro negro, fazer exercício, isso aí acho que não tem muito como fugir. Então, em Portugal, tipo, foi o que eu falei, tipo, as matérias elas são um pouco mais condensadas, tem trabalho em quase todas elas, tipo, e normalmente são projetos mesmo, isso que o Henrique falou, tipo, de ter projetão, às vezes tem, tipo, dependendo da matéria que você for fazer, tipo, saneamento, quando eu fiz, a gente faz junto com a Civil. Então, é projeto, tipo, o semestre inteiro. Mas o lance é que você tem, tipo, foi o que eu falei também, a gente tem períodos determinados para isso. Então, tipo, a gente não tem a mesma quantidade de horas-aula que a gente tem na Poli, é menos, e porque a gente tem eles já consideram esse horário que você vai fazer o trabalho, então eles deixam um horário, tipo, livre para você fazer o trabalho. E quando tem exercício também é tudo muito bem definido, tipo, você vai ter um horário, uma aula de fazer resolução de exercício, então, tipo, é muito diferente isso. Também a prova é no final do semestre, então é uma prova do semestre inteiro, não é tão... o lance de Portugal é que a gente tem um mês, assim, entre o final do semestre, entrega de projeto e prova mesmo, então dá para estudar nesse meio tempo. E o lance também de Portugal é que eu não sei como é nas outras universidades da Europa, eu creio que deve ser talvez um esquema parecido, mas em Portugal, tipo, sempre que você acaba o semestre, você tem que responder um questionário de avaliação da matéria e de avaliação do professor. E aí, isso eles perguntam se você ficou muito atarefado, se teve muita matéria, teve muita aula, se o professor deu exercício, deu oportunidade para você fazer trabalho. Então, tem, tipo, várias avaliações. Então, isso meio que força eles a ficarem muito atualizados na matéria. Tipo, as matérias são bem atuais, assim. Então, quando eu fui, estava muito em voga essa parte de mineração na Europa e tudo mais, com as leis da União Europeia. Então, tipo, isso força eles a estarem muito atualizados e também tipo, levar muito em conta a opinião do aluno. E aí o que acontece é que quando você vai para o outro semestre, essas avaliações elas ficam disponíveis. Então, você pode escolher a matéria do próximo semestre baseado na opinião de quem já fez, sabe? Então, tipo, você consegue meio que controlar, tipo, essa matéria aqui, o professor, ele não parece ser tão organizado segundo o que os alunos falaram aqui. Enfim, e aí você vai escolhendo, assim. Então, acho que é muito diferente do que a gente tem na Poli no sentido de forçar o professor a, tipo, realmente fazer um ensino bom e ter uma matéria bem organizada e que tenha tempo, que não seja tarefada. Acho que é isso, mais ou menos. Então, reforçando isso que eu falei, eu acho que aqui, de fato, tem menos trabalho para fazer.
só que a prova é uma só, o que eu acho difícil. E as provas aqui têm elas são gigantescas e pouco tempo para fazer. Então, é uma prova só que você tem 1 hora e 15, e é uma prova muito grande. E eles já fazem sabendo que não vai dar tempo de você fazer tudo. Mas todas as provas que eu fiz. Ah, não. A maioria das provas que eu fiz tinha consulta, inclusive consulta com o computador. Mas é isso. E eu acho que eles querem te passar, eu não tenho certeza, que ainda não saiu nota de nada. Obrigada, gente. A próxima pergunta também vem do Slido, direcionada a Karen e o Henrique, perguntando sobre a bolsa que a Poli ofertou para vocês. Se vocês têm alguma noção se ela vai ser ofertada de novo esse ano, como é que ela é ofertada, assim? Então, eu acho que não tem como ter certeza. Essa bolsa é uma bolsa semestral, pelo que eu entendi. Ela contempla um semestre só. Então, eu acho que é possível que a Poli, se tiver dinheiro rolando assim, possa ofertar essa bolsa de novo. Mas eu não faço ideia se vai acontecer ou não. E a bolsa era 20 mil reais, então é um valor muito, muito bom. Deu para dar uma baita de uma ajuda. Seria muito legal se eles fizessem de novo, mas eu não sei se a Karen sabe mais ou ouviu mais fofocas aí, mas eu não sei. Não, eu não sei se vai ter de novo. Não contaria com isso, mas eu espero que tenha. E foi uma surpresa muito boa pra gente. Obrigada, gente. Próxima pergunta também do Slido, para todos agora. A pessoa quer saber um pouco mais sobre a faculdade em si. Vocês já comentaram sobre as disciplinas, mas também falar um pouquinho sobre as instalações, sobre os professores, como foi a recepção de vocês na faculdade, e se vocês conseguiram fazer amigos, né, colegas com facilidade. Então, começando sobre a Polito é um pouco diferente da Poli, da USP, que a gente está acostumado, que é uma cidade universitária, não tem nada disso, é um conjunto de prédios na região bem central da cidade, uns prédios baixos assim, mas o campus é bem legal, é bem dividido, as salas, tem umas passarelas por cima da avenida, assim, é bem bonito. A Polito, ela oferece, atualmente ela está querendo atrair muito intercambista, aluno internacional, então a maior parte dos cursos ela oferece tanto em italiano quanto em inglês. Então aqui tem muita oportunidade de fazer cursos em inglês, pensando realmente em atrair estudantes internacionais. Então nas minhas salas de aula normalmente tem muito intercambista. A galera, principalmente a galera europeia que tem o Erasmus, que é o programa de intercâmbio aqui da Europa, eles adoram vir para cá. Então eu tenho aula com tipo alemão, sueco, norueguês, e aí vai. Galera tipo do Irã, Líbano, principalmente galera da Turquia e tal, eles gostam muito de vir para cá fazer o curso inteiro. Então eu também conheci muita gente desses países. E aqui em Turim é uma cidade muito universitária, em questão de ter muito universitário, então é muito fácil fazer amigo, conversar com o pessoal, todo mundo é muito aberto. Sempre tem evento só de intercambista, então, hoje a balada é só de intercambista. Você entra em vários grupos de WhatsApp, eles marcam, hoje tem coisa no bar tal, amanhã a gente vai ver um filme, não sei. Então, se você quiser, realmente, você fica a semana inteira rodeado de intercambista e conhecendo gente nova. Mas, voltando a falar da Polito, assim, os professores são muito bons, muito conceituados, todos os meus professores são ótimos. As instalações são boas também, eles têm vários laboratórios de informática assim, muito bons, então eles têm computadores muito bons, a gente tinha umas aulas no computador bem legais. Eu acho que é mais ou menos isso, assim, a Polito eles estão se tornando muito internacionais, né? É um pouco novo isso, tem muito curso que eu faço que é a primeira ou segunda vez que é em inglês, muitas matérias que eu estou fazendo agora, mas acho que a tendência aqui é cada vez mais ficar mais internacional a faculdade. Em Portugal, tipo, o técnico, ele tá se modernizando não só acho que mais no currículo. As instalações deles são bem boas, assim, são no centro de Lisboa, então, tipo, é um lugar bem gostoso de ficar, tipo, sei lá, é que também eu sou muito imparcial, porque eu amo Lisboa, tipo, Lisboa é uma cidade maravilhosa.
E eu gostei bastante do técnico no sentido da recepção que eu tive lá, não só dos professores, mas também da parte administrativa, tipo, a pessoa que te recebe lá, tipo, eles são muito, tipo, acolhedores, eles querem resolver os seus problemas, então a gente teve vários problemas por causa da pandemia, e, tipo, eles sempre foram muito atenciosos em, tipo, responder a gente, fazer com que a gente realmente fosse para lá, tipo, que desse pra gente ir para lá. Então, tipo, eu me senti muito bem-vinda. Tem muito intercambista, então os professores estão super acostumados a ter, tipo, outras opiniões, a ter, tipo, a abraçar mesmo essa diversidade. Eu achei, pelo menos, os professores que eu tive muito bons. Tipo, eles tentam contratar professores novos, assim, tipo, juntar professores velhos e novos para, tipo, ter uma atualização ali, então acho que isso é muito bom. Eles eram muito bem, tipo, muito competentes, assim, e eles super escutavam a gente no sentido de, tipo, na nossa opinião, do que a gente achava de, enfim, como o projeto poderia andar e tudo mais. Lisboa é maravilhoso, tem que falar, tipo, perfeito. E, sim, eu fiz vários amigos, muita saudade, tipo, não só... como eu fiquei na residência universitária, tinha bastante, tipo, brasileiro que fomos juntos, mas a gente ficou também com muitos portugueses e também intercambistas, e eu super fiz amizade. Então, tem amigo na Itália, amigo na Polônia, enfim, Equador, em Portugal mesmo. Então, acho que foi uma oportunidade incrível, assim. Vamos falar um pouquinho daqui. A faculdade, a POM, não fica em Paris, fica numa cidade do lado que chama Champs-sur-Marne, que é entre Paris e a Disney. E é muito, tipo, uma cidadezinha pequena, muito bonitinha, que praticamente só tem umas faculdades. Os prédios são maravilhosos da escola, os dois. A infraestrutura é ótima, as salas são ótimas. É tudo lindo, maravilhoso. Os professores, eu não sei se eles são bons, mas eles são bem compreensivos. Tipo, se você fala que você precisa de mais tempo para fazer o projeto, eles vão te dar mais tempo, eles vão te ajudar, você pode mandar e-mail. Tive algumas experiências agradáveis com coordenadores e afins, mas é coisa de francês, eu acho. E amizade, a gente fez muita amizade com brasileiros, que a gente virou uma família de brasileiros que veio para cá, mas também com os outros intercambistas, então, gente do mundo inteiro, da América Latina, da Europa, e com francês, não muito. Assim, a gente conhece, é amigo de um ou outro, mas a gente não ficou tão próximo dos franceses. Mas eu acho que... Bom, gente, agora já puxando o gancho, eu ouvi a Cacá falar Disney, brincadeira. Já puxando o gancho para falar da melhor parte do intercâmbio, que são as viagens pela Europa. Eu queria que vocês falassem mais ou menos como funciona e quanto custa as viagens que vocês fizeram, e se vocês têm alguma dica ou sugestão de país, de lugares para visitar. Olha, viagem eu acho que é uma coisa que dá para fazer muito barato ou muito caro, assim, depende do seu estilo de vida e de quanto você pode gastar. Mas, eu viajei um bocado no semestre que eu tô aqui já. Tipo assim, realmente não é muito caro. Companhia aérea low cost aqui na Europa funciona muito. Então, você consegue, às vezes, comprar uma passagem 20 euros de volta, 15 euros de volta. Ou tem muita opção de ônibus barato. Trem também não é muito absurdo. É só você ficar atento com as promoções, né? Lugar que eu recomendaria, primeiro lugar com certeza é Budapeste, na Hungria, que é muito barato e muito legal, é o lugar mais legal que eu fui até agora. Eu iria também visitar a POM, eu fui em Paris também visitar o pessoal, é bem legal. Mas assim, viajar é uma parte bem legal do intercâmbio, que você conhece uma galera, você sempre viaja com os brasileiros. Realmente é uma oportunidade única de conhecer a Europa, no caso que a gente está aqui, porque é muito tranquilo viajar e ir de um país para o outro. Você vai tudo de ônibus, de avião, tudo é no máximo 1h30 de avião, assim, é muito tranquilo.
Eu não viajei muito por causa da pandemia. Tipo, quando eu tava lá ainda tava, tipo, muita pandemia, muito restritivo ainda de viajar. Mas eu tava muito sempre atenta a Ryanair, tipo, as promoções da Ryanair. Então fui para, sei lá, Roma por 10 euros, ida e volta de Portugal. Saudades, inclusive. Mas, sei lá, eu aproveitei muito para conhecer, acho que eu gosto muito dessa parte de arte, de museus e tudo mais, então, tipo, eu aproveitei muito para conhecer os museus e tudo que eu podia. Acho que também foi muito bom porque, tipo, acho que eu me desprendi um pouco de, tipo, viajar com alguém. Eu, às vezes, ia, tipo, eu fui para Madrid sozinha, em Paris, a maior parte do tempo eu estava sozinha também, em Bélgica, foi mais para isso que eu fui. Portugal eu viajei, mas, tipo, foi mais com um grupo também. Roma foi eu e mais um só, e, sei lá, Alemanha, Holanda e Bélgica também eu estava meio solta ali. Mas foi, enfim, se eu fosse recomendar, eu recomendaria ficar muito atenta a promoções do Flix e da Ryanair. Depende muito do que do quanto você quer gastar, do seu budget. Eu tinha um budget absurdamente restrito, então a vida era de hostel, almoçar no mercadinho, ou seja, ir lá no mercadinho comprar alguma coisa para comer. Às vezes, tipo, tudo bem, eu me dava o luxo de, tipo, experimentar a comida do local. Na Itália, tipo, eu comi pra caramba, foi incrível. Mas também, tipo, apertava em, sei lá, em outras ocasiões. Mas e se eu pudesse dar uma, dar uma dica, se vocês forem para Lisboa, ou para Portugal, ou para Espanha, colhem no Sem Montaditos, que é a cerveja mais barata, acho que da Europa, tipo 1,50. Enfim, era incrível, saudades do meu Sem Montaditos. E, e Paris é linda, gente, não tem o que falar. Mas também a Bélgica é incrível e Roma também, que é muito calor. Mas depende da época do ano que você vai. E ai, saudades. Eu acho que é isso que eles falaram. Eu fiz vários tipos de viagem, fiz viagens com mais de 10 pessoas, fiz viagem sozinha. E eu não sei, eu acho que é bom planejar com o máximo de antecedência que você conseguir. Ficar de olho em promoção, ver se você pode ficar na casa de alguém, aí alguém ficar na sua casa. Como vem muita gente da Poli, você sempre vai ter casa de conhecidos em vários lugares e pode ter cara de pau para pedir. Sempre que me pedem para ficar aqui em Paris, eu deixo. Paris é incrível, é caro, mas vale a pena vir conhecer. E eu não sei, ficar em hostel. Eu fui para Malta sozinha, praticamente, porque minhas amigas deu problema no voo. E aí lá eu fiz amizade, eu fiquei muito amiga das meninas, e acabei ficando na casa delas em Roma depois. Então é muito legal isso, é muito fácil fazer amizade no intercâmbio. E dá para gastar o menos possível, só pegando o transporte público, comer sanduíche no mercado, dá para dar um jeito sempre. O bom da Europa é que as cidades são um pouco pequenas. Tipo, as cidades, a maioria são pequenas, assim, tipo. Acho que só em Paris que eu peguei mais transporte público. Porque, sei lá, vou para Versalhes, não dá para ir, tipo, andando. Ou, sei lá, algum outro bairro mais afastado, assim, mas eu andava muito, muito. Roma eu andei, acho que 100% da viagem inteira andando sem usar transporte público, então dá para economizar nisso também. Guerreira, mas sim, é verdade. Bem legal, gente. Agora, a próxima pergunta é direcionada para Inês, sobre o idioma onde ela está estudando, se é só em inglês, se tem aulas em português, como é que funciona lá? Então, lá em Portugal, tipo, o lance é... Então, a gente faz as matérias do mestrado, normalmente, lá, né? Mestrado... 2 anos. 2 anos os mestrados lá.
E aí, as matérias do primeiro ano do mestrado, normalmente elas são em português, porque não tem tanto intercambista, mas se tiver um intercambista, a matéria já vira para inglês. Então, tipo, é muito provável que vai ter matéria em inglês. Mas, dependendo da matéria, tem aula em inglês e português. Por exemplo, saneamento, a gente fazia junto com a civil, então era ambiental e civil, então tinha várias turmas. Então, tinha uma turma em inglês, uma turma em português. Mas se tem um intercambista, tipo, que não fala português na turma, já vira inglês, então... e se você faz trabalho com intercambista também, o trabalho tem que ser em inglês, mas não é, tipo, não achava tão difícil assim, tipo... Eu achava que eles iam cobrar mais, pesar no sentido inglês, mas não pesaram tanto, o que eu achei bem ok. Aqui não é assim, não, é tudo em francês. Mas, se você quiser, tem professores que deixam você apresentar em inglês ou fazer a prova em inglês, por exemplo. Só completando também aqui, apesar das aulas serem em inglês, os italianos, no geral, assim, eles não sabem falar tão bem, assim, outras línguas. Então, eu acho muito difícil eles implicarem com você por causa do seu inglês se for mediano, porque muitas vezes o professor também não fala inglês tão bem assim. Então, mas todo mundo se entende, dá para entender, assim, mas realmente não é tão assim, nossa, você tem que saber toda a gramática do inglês, não. Cara, eu acho que ninguém sabe completamente a gramática de, tipo, falar muito bem inglês, tipo, sei lá, eu tive contato com várias pessoas de outras nacionalidades e, tipo, o lance era a pessoa entender o que você estava falando. Então, tipo, muito projeto, a gente tem alguns termos que são muito específicos. Mas aí a gente virava, tipo, tentava dar um jeito ali, tipo, de, ver isso aqui e tal, não sei o quê, e o lance era você conseguir se expressar para outra pessoa te entender. Não importava se você, sei lá, ia desenhar ou ia falar tudo errado, sabe? O lance era a pessoa te entender, ela entendeu, beleza, vida que segue. Ficando nesse assunto das línguas, uma pessoa perguntou qual era o nível de fluência que vocês tinham quando vocês foram para o AE, quanto tempo vocês estudaram a língua antes de ir, e se tem a necessidade de algum certificado de fluência. Então, meu inglês era assim avançado, eu tinha completado o curso, eu tinha feito um TOEFL antigo que não precisou para a faculdade, mas eu mostrei para o pessoal da CRINT só para eles pedem uma nota de certificado assim, se você tiver. A minha questão com o italiano, nunca façam isso que eu fiz, que foi só fazer metade do Duolingo e vir para cá na cara na coragem, porque na época eu estava estagiando, eu não queria pagar um professor italiano, estava de pão-duragem, mas nunca façam isso, porque, assim, é muito difícil você chegar e não saber falar quase nada da língua local. Tudo bem que italiano é muito parecido com português, hoje em dia eu já consigo me virar muito tranquilo, mas no início, que foi quando precisava de ver as burocracias de vacina, de certificado de Covid, de casa, foi a época que eu mais precisava do italiano e não tinha nada. A minha sorte é que meu companheiro de apartamento fala, e senão eu estaria morando na rua, provavelmente. Não, brincadeira, mas, assim, no meu caso, eu não sabia quase nada de italiano, eu fiz um semestre agora já de italiano na faculdade, vou fazer semestre que vem também, mas o italiano é bem tranquilo de pegar, assim, então, se você vier para a Itália, faz pelo menos um ano de italiano que vai dar bom. Portugal não teve muito problema, mas a gente acha que vai ser tudo bem, mas não é bem assim, tá, gente? Tem muita coisa que é diferente entre aqui e lá, principalmente o sotaque deles e como eles falam, tipo, era sempre uma dor de cabeça quando tinha alguma burocracia para resolver, porque, tipo, enfim, a gente chega lá com o nosso português, tipo, falando super, tipo assim, e eles super falando para dentro, baixinho, e é um inferno, isso. Mas eu não tinha muito fluência de inglês, não, gente. Tipo, meu inglês falado era péssimo. Eu lia muito bem, tipo, no sentido de consigo me virar, mas fui forçada a falar muito, então, tipo, acho que isso foi melhorando com o tempo. Quando eu fui para a França e para a Bélgica, eu estudei um ano de francês, então, tipo, deu para dar uma enrolada bem boa, assim, sei lá, eu tava muito, mas é que também acho que eu tava muito disposta a realmente testar e
meter o louco, sabe? Assim, no francês e no inglês. Então, tipo, acho que o lance também é você ir meio sem medo, sabe? Tipo, não tentar ficar usando 100% da gramática, ou tipo, enfim, sei lá, mas pelo menos para mim deu certo. Não sei se. Enfim. Eu tinha feito, acho que 2 anos de francês antes de vir, só que meio mais ou menos, assim, porque era pandemia, então eu não estava prestando muita atenção nas aulas. Mas deu para tirar o B2 no TCF, e aqui eles só exigiam A2, então tranquilo. Só que aí para lidar aqui com as coisas é muito mais complicado, lidar com as burocracias, entender os franceses falando é muito difícil, não consigo até hoje. Mas sempre dá certo e sempre dá para meter o inglês. Às vezes as pessoas podem te ajudar. E é isso. Ai, gente, muito legal. Bom, aí vocês mencionaram que a comunidade dos países foi bem acolhedora com vocês, da universidade, mas a gente queria saber se vocês vivenciaram ou sofreram alguma situação de preconceito contra brasileiros ou estrangeiros. Olha, eu acho que preconceito, assim, preconceito, não. Eu acho que aqui na Itália eles têm um pouco de coisas de imigração ilegal, assim, eles são um pouco fortes com essa questão de imigração ilegal. Então, o que acontece sempre comigo é sempre que eu vou viajar de trem, alguma coisa, e os policiais na estação, eles veem que eu estou falando outra língua, eles me param e pedem os documentos. Mas isso eles fazem com todo mundo só para controlar a imigração, assim. Mas eu acho que não, é super tranquilo. Aqui na Itália eles estão acostumados com brasileiro, tem brasileiro tudo quanto é lado. E, assim, na faculdade também, sem nenhum problema, até porque nas aulas que eu faço em inglês, assim, 20% são italianos e o resto é todo mundo internacional, então eu acho que aqui super tranquilo. Em Portugal eu também não senti nada, assim, tipo, no sentido de preconceito nem nada, assim. A gente escuta, tipo, eu acho que eu não senti direto, mas, tipo, às vezes a gente vê, tipo, escuta alguma coisa, assim, tipo, algum amigo que passou por alguma situação que a pessoa não entendeu muito bem, enfim, e aí ela fica estressada. Mas como tem muito brasileiro em Lisboa, tipo, a galera já tá meio que acostumada. Então, não sofri muito preconceito, não. Aqui também não, acho que meio pelo contrário, quando as pessoas descobrem ser brasileiras, ficam super felizes. Ai, adoro brasileiro, não sei o quê. E tudo muito tranquilo. Algumas pessoas acham que eu sou asiática, não sei por quê. Tem uma pequena descendência e várias pessoas aqui me perguntam isso. Mas não, todo mundo bem tranquilo e eles gostam de conhecer as pessoas de outras nacionalidades. Mesmo os franceses. Que bom, gente. Mas a próxima pergunta é para vocês falarem um pouco mais, acho que a Inês foi a que mais falou um pouco sobre isso. Como foi para vocês escolherem a matéria que vocês iam cursar? Como foi para selecionar na grade, todo esse processo? Então, no meu caso, é porque engenharia civil aqui na Polito tem dois tipos de... É porque aqui a gente faz o master, seria como se fosse um mestrado no Brasil, mas na realidade são os últimos 2 anos da faculdade no Brasil, porque aqui eles fazem 3 anos de bachelor, que seria um bacharelado, e depois 2 anos de master, que seria a nossa faculdade inteira. Então aqui tem 2 masters para engenharia civil, tem engenharia civil e engenharia de construção. Primeiro eu olhei a grade de todas, eu vi que eu queria fazer mais as matérias de estruturas, de geotecnia, que é no caso a engenharia civil, e o que eu fiz foi realmente ir matéria por matéria, fazer uma lista enorme e vendo quais eram os pré-requisitos para a matéria, quantos créditos eram, como era o método de avaliação, e aí eu montei uma primeira grade que foi aprovada. E aqui em Turim eles só lançam o horário uma semana antes de começar. Então depois eu olhei a grade de novo, tinha alguns conflitos, tinha algumas matérias que era sexta-feira de noite, e aí eu fui e troquei com outras matérias da minha lista. E foi mais ou menos assim que eu escolhi as matérias, olhando principalmente o método de avaliação, conteúdo da matéria, o que estudava, quais os requisitos que precisava saber para fazer a matéria, por aí. No meu caso, foi muito direcionado para o mestrado que eu queria fazer, né? Então, tipo,
eu gosto muito da área de saneamento e avaliação de impactos ambientais, mas eu também estava meio que descobrindo se eu gostava de energias renováveis. Spoiler, não deu certo energias renováveis, tipo, não é muito a minha área. Mas eu escolhi muito nessa linha, então dentro dessas 3 áreas, e também matérias que eu não tive na Poli. Então eu olhava a matéria e falava, eu já tive essa matéria na Poli? Se sim, ela ganhava uma prioridade, tipo, bem baixa, assim, e se não, já subia no meu conceito. Mas a primeira grade que eu fiz, tipo, para o projeto profissional foi, tipo, muito baseado nisso de eu gostei dessa daqui, gostei dessa descrição, tipo o que a gente faz no Júpiter. Eu nem sabia que tinha essa parte de avaliação que dava para escolher. Mas aí, quando eu cheguei lá mesmo e pude escolher, e, tipo, no outro semestre, no segundo semestre, quando eu montei a grade mesmo, eu já estava bem mais atenta a isso e também atenta ao quesito do módulo. Então, tipo, muito apegada, tipo, em fazer essas matérias conversarem entre si e não ficar, tipo, sobrecarregada também. Então, tipo, eu fazia umas 4, no máximo 5 matérias, eu acho que eu fiz por semestre lá. Nossa, aqui eu faço 8 matérias. Mas aqui eles exigem bastante crédito, eles exigem 22 créditos por semestre, que geralmente pedem 15 nas outras, né? Mas eu montei minha grade de um jeito mais diferente, que eu queria deixar quinta-feira à tarde livre e sexta-feira inteira livre para viajar. Então, eu fui montando pedindo recomendação de pessoas que eu conhecia, que já tinha feito, como é que era, se a aula era interessante, como é que era, se tinha prova e etc. E também eu busquei se tinha matérias que eu poderia pegar equivalência na Poli, obrigatórias, e eu achei só metálicas, então eu fiz metálicas. E foi isso. Tentava pegar as matérias mais tranquilas possíveis. Acabei pegando uma hiper difícil, mas de resto foi mais tranquilo. Legal. Próxima pergunta, que fizeram aqui no Slide também. Voltando para o que vocês falaram sobre o processo seletivo da ampla concorrência, da Desenvolvimento de Estudos, assim, como vocês avaliam a concorrência que teve, assim, se foi difícil, se foi mais tranquilo, sobre isso? Então, no meu caso, como eu falei, não teve concorrência praticamente, porque sobrou vaga até em Turim, por questões de Covid, etc. E realmente o processo seletivo, no caso de Turim, eu acho que Milão também é a mesma coisa, só é por parte da CRINT. Depois que você passou para a segunda fase da faculdade, é só questão de documento, burocracia e aprovar as matérias que você vai fazer, são coisas bem, bem tranquilas. Aí, Oi, Inês, desculpa, gente. Desculpa, emergência do trabalho. Mas concorrência. É que eu acho que eu não conhecia muita gente que estava concorrendo comigo. Mas depois que passou, tipo, essa primeira fase de, tipo, passou a análise de notas e aí foi para entrevista, eu já estava me sentindo um pouco mais segura, no sentido que entrevista é meio que chutar pro gol, tipo, você fazer o professor que está ali te entrevistando gostar de você e responder as coisas com firmeza, tipo, sabendo o que você, tipo, colocou ali no seu projeto profissional. E depois, na segunda fase, quando é direto com o IST, tipo, eles não vão te escolher, tipo, basicamente, eles já escolheram, tipo, quem escolhe é a Poli, então, tipo, eles só mandam, tipo, ó, essas pessoas foram escolhidas, aceitem elas, é isso. Então, foi muito ok. Mas eu não senti tanta concorrência, assim, depois que passou a fase de nota mesmo. Foi mais antes que a gente fica com medo. No meu caso, eu não sei se eu tive concorrência, não sei se teve mais alguém da Civil que também queria, mas eu sei que das outras engenharias da produção e da AMB, teve gente que eu conheço que tentou e que não conseguiu aqui na minha faculdade. Inclusive com notas super boas e etc. Bem melhores que a minha, por exemplo. E
Eu não sei. Eu sei que aqui é possível a escola não te aceitar, mesmo depois da Serrente te escolher. Mas eu acho que é bem raro. Eu conheço um caso disso, mas depois deu certo. Mas na maioria dos casos, a concorrência é tranquila, e depois que te chamam para entrevista também, você pode ir tranquilo, que eles só querem te conhecer e saber por que você quer ir para lá. Ai, gente, obrigada. E outra pergunta, a Inês já falou um pouquinho disso agora na resposta sobre o processo seletivo. Pediram dicas para entrevista. Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Que a Inês já falou bastante da entrevista, que você tem que se vender e tal. Mas vocês acham que tem alguma coisa, alguma dica que vocês dariam para a entrevista? Eu acho que é bem o que a Inês falou mesmo. Tipo, se prepare na parte tanto acadêmica quanto pessoal e cultural, assim, para discutir qualquer coisa que você tenha colocado no currículo. Porque eu acho que eles pegam meio aleatório, assim, depende do professor, do que ele gostar do seu currículo, ele vai te perguntar e pense muito bem exatamente o que cada experiência que você teve na sua vida te deu de aprendizado, assim. Eu acho que essa é a parte importante. Eu falaria também para você, tipo, ir com um plano, sabe? Tipo, na minha entrevista eles perguntaram, tipo, como você vai se manter lá? Tipo, como as bolsas estão difíceis, tipo, tá tendo corte de orçamento, como que você vai se manter lá? Você já viu o custo de vida? Você já viu quanto você vai gastar com, sei lá, com a moradia? Então, assim, vai preparado já nisso também. Então, tipo, não só no que eu quero fazer, no que eu quero visitar, no que eu quero desenvolver lá, mas também nessa parte de estrutura mesmo, de infraestrutura, de tipo, quando, como eu fui, a primeira opção era a Suécia, ele perguntou, mas você fala sueco? Tipo, você já viu se dá para, tipo, o que você vai fazer lá se você chegar e ninguém falar, tipo, inglês? E aí? E aí eu falei, não, olha, eu já vi que lá tem intercambista, tem aula de sueco nas primeiras semanas, eu vou fazer as aulas e, tipo, depois tem um módulo se eu quiser me especializar, mas, tipo, dá para se virar. Então, vai preparado já, sabe? Tipo, tenta pensar em qualquer tipo de pergunta que ele pode fazer, desde, tipo, onde você vai comer até, tipo, como você vai fazer a compra, sabe? Então, tipo, tenta realmente, tipo, ter estruturado de, tipo, olha, eu vi que o custo de vida média é tantos euros, o que dá tantos reais, eu já tenho uma grana guardada, sei lá, inventa na hora. Eu, na hora, inventei que eu tinha uma grana guardada do estágio e tudo mais, eu nem sabia que eu ia fazer freelancer ali antes de ir, e falei que eu ia tentar bolsa, lógico, tipo, que ia ser meio que tipo um recurso, o plano B seria uma bolsa, mas que eu já tinha, tipo, que se igualava mais ou menos ao custo de vida que eu estava tendo lá em São Paulo, que foi na época do presencial, né, saudades. Então, vai preparado, tipo, para essas perguntas um pouco mais de como você vai sobreviver lá. Tenta pensar nisso. Então, tipo, nos países que tem língua, então, tipo, língua diferente, França, Itália, etc e tal. Você sabe falar o básico? Qual é o seu plano para se você não sabe falar? Você vai, tipo, estudar 12 horas por dia até o dia do seu intercâmbio? Tipo, já vai com isso muito bem preparado e se venda. Saiba se vender e às vezes a gente tem que mentir um pouquinho, gente. Não tem problema, depois a gente dá um jeito, sabe? Acho que eu nem vou falar mais, porque a Inês já falou tudo. Mas, no meu caso, a única coisa que me perguntaram foi da questão financeira. Então, eu já tinha separado, tipo, quanto que ia ser mais ou menos o aluguel, quanto que ia gastar com o mercado, quanto que são os gastos iniciais com burocracia, não sei o quê. E aí eles gostam quando você já tem tudo, tipo, planejadinho em números e quanto que é mudado para real, não sei o quê. E foi só isso. Não me perguntaram nada do meu currículo, mas é sempre bom você saber tudo e saber, tipo, explicar uma ordem lógica das coisas em qualquer tipo de entrevista. E é isso. A próxima pergunta, ela é abordando um pouco mais a questão da pandemia, para vocês falarem um pouco mais como foi e como está sendo aí para vocês.
Então, a Itália é um país que, na primeira onda de Covid e tal, foi um dos que mais sofreu. Então, eles são um pouco traumatizados aqui, assim, eles são bem extremos com questão de Covid. Então, logo que eu vim, a gente não sabia se a gente ia conseguir vir ou não, porque só podia entrar na Itália se você fosse residente na Itália e estudo não era um motivo para você vir. Só que logo antes liberaram e como eu e meu amigo a gente tem cidadania italiana e tal, a gente conseguiu desenrolar um jeito para vir. Mas hoje em dia está mais tranquilo, assim. Logo que a gente chegou, tava 0 casos de Covid, assim, tudo aberto, não precisa usar máscara na rua, etc. Agora que voltou essa onda nova, precisa de usar máscara na rua, balada tá fechado e etc. Mas, no geral, eles não estão mais com aquela ideia de lockdown, de fechar tudo. O que eles estão fazendo é, quando sobe os casos, eles pedem passe sanitário para tudo, então você precisa ter seu comprovante de vacina para fazer qualquer coisa, praticamente. Hoje em dia, se não me engano, até transporte público, você pode ser parado e ser multado se você tiver sem seu passe sanitário. Então, mas é super tranquilo, é fácil se vacinar aqui também, é tranquilo. O pessoal, pelo menos aqui em Turim, eles são bem... você manda mensagem para eles, você liga, eles são bem tranquilos para agendar a vacina, te dar o passe sanitário. Mas, no geral, é isso. Minhas aulas foram presenciais no último semestre, algumas aulas foram online. Agora que está com o pico de casos, algumas provas eles passaram para o online, mas a maior parte continua presencial. E eu acho que a Europa, no geral, a Karen pode falar melhor da França, mas eu acho que eles, no geral, estão caminhando para medidas mais tranquilas, assim, de Covid em relação a isso. Bom, nessa pergunta eu não posso, não tenho muito o que acrescentar, porque eu não estou mais em Portugal, mas pelo menos quando eu estava lá, tipo, eles estavam bem, tipo, a vacinação avançava muito rápido, tipo, no sentido de que as pessoas realmente se vacinavam e tudo mais. Tipo, o técnico sempre teve um plano muito bem estruturado de como eles iam voltar, quando que eles iam voltar, então, tipo, o primeiro semestre que eu tava lá, tipo, eles tinham acabado de voltar do verão, que foi open, e aí meio que subiu os casos, mas mesmo assim a gente continuou tendo aula tipo, presencial, algumas delas, então as aulas práticas eram presenciais, as aulas teóricas eram online. Quando eu voltei, tipo, o plano deles era muito também, tipo, que as aulas teóricas fossem online e práticas presenciais, mas pro próximo semestre já era, tipo, quase certeza que a galera já ia estar meio que vacinada, então, tipo, voltar com presencial total. E aí eles sempre tiveram muito bem um plano, tipo, muito bem estruturado no sentido de como receber essas pessoas dentro, nas salas, álcool em gel em todos os lugares, máscara em todos os lugares, turno de aulas invertido, sempre tem as pessoas limpando a sala, então, tipo, pelo menos isso era muito bom, essa infraestrutura lá. Então, tipo, e também o técnico tinha um programa de testagem. Então, tipo, sempre que você tinha algum sintoma, você podia ir marcar um horário lá para fazer um teste. E eles realmente davam meio que um apoio para você, baseado nisso. Bom, acho que a Cacá teve algum probleminha técnico para... Ah, ela tá pedindo para entrar na sala de novo, gente. Perdão pelo problema técnico. Mas acho que a gente pode ir indo para a próxima pergunta enquanto tá nesse desvio de internet. Beleza, então, vou fazer aqui a próxima pergunta. O que vocês dariam de dica para as pessoas que estão aqui, que querem fazer AE, sobre como aproveitar ao máximo a experiência do intercâmbio? E se vocês têm algum perrengue para contar? Olha, eu acho que, assim, o AE é uma questão, na minha opinião, assim, é de balancear os estudos com viagem, fazer amigos, com ter experiências incríveis. Então, eu acho que esse é o segredo, é você
pegar matérias que você vai se dedicar, vai ser prazeroso de estudar, não vai ser tão trabalhoso assim, e realmente não deixar de aproveitar a sua vida aqui também, e ficar só estudando, entendeu? Tem que ter um balanço legal. Acho que esse é o principal ponto para aproveitar o E, na minha opinião. Perrengue, não sei, eu acho que as minhas viagens até agora foram bem tranquilas, acho que eu não passei nada demais. Talvez eu tenha passado alguns perrengues agora nessa época que eu estou em mês de prova agora, muita entrega de trabalho, e aí eu tive alguns perrengues de pessoas assim, intercambistas do meu grupo só falarem: a gente não vai mais fazer essa matéria, parabéns, você ganhou um trabalho de fazer sozinho. Então acho que foi esse meu perrengue até agora no intercâmbio, mais voltado para a parte acadêmica. Eu acho que depende muito do que você quer fazer, tipo, mas depende muito, tipo, eu queria ir fazer um intercâmbio muito mais acadêmico, muito mais focado em, tipo, matérias mesmo. Então, tipo, não deu realmente para viajar, não deu muito para fazer muita coisa. Mas realmente eu daria essa dica de, tipo, meu, balanceia, tipo, você não precisa ir para fazer 30 créditos, sabe? E eu acho que você nem deveria, a não sei que você queira fazer, tipo, todas as matérias. Para você aproveitar mesmo, tipo, de conhecer o lugar, conhecer pessoas, tipo, se dê essa oportunidade, sabe, de você morar sozinho em outro país e vai ter perrengue pra caramba, sabe, você morar sozinho, sei lá, fazer compra, lavar roupa, limpar e brigar com as pessoas porque a cozinha não tá limpa, sabe, essas coisas assim. Então se dê essa oportunidade, sabe, eu acho que muito do intercâmbio é isso também, você, tipo, passar por essa experiência, tipo, em outro país e com enfim, várias ali, variáveis que podem fazer dar errado. Então, tipo, não precisa ir fazer, tipo, todas as matérias. Cara, nota também, tipo, é muito bom a gente aproveitar, fazer matérias que a gente nunca viu na poli e ter nota boa, mas, tipo, quando você voltar para poli, tipo, eles não vão levar em conta a sua nota, então, tipo, fique em paz. A não ser, você só precisa ser aprovado, tá bom? Não vai reprovar. E aproveita muito. Tipo, se você não puder viajar, tipo, tenta fazer amizade ali, tipo, com o que você tem. E perrengues, nossa, tive vários perrengues, vários. Desde, tipo, chegar do meio da pandemia lá e sei lá, ter uma época que tava o meu andar inteiro isolado e só eu que podia sair do quarto, então eu tinha que fazer comida para todo mundo e deixar na portinha do quarto. Até, enfim, dormir no aeroporto de Roma, porque, tipo, não tinha transporte de Roma para o aeroporto no horário do meu voo, então eu tive que dormir lá, na porta do aeroporto, porque nem o aeroporto estava aberto, então, tipo assim, vai ter perrengue pra caramba, gente. E isso é que é o gostoso, é isso que você, tipo, vai contar para, sei lá, para seus amigos, para sua família depois. Tudo bem, eu não contei para minha família que eu dormi na porta do aeroporto, mas em breve contarei, entendeu? É uma história engraçada. E é isso, meu, aproveita, tipo, aproveita. Ai, Cacá, a gente viu que você caiu, então só para você saber, a pergunta era se você tem alguma dica para aproveitar ao máximo o intercâmbio e se você tem algum perrengue para contar. Nossa, o que mais tem é perrengue, mas então. A dica, eu acho que é bem isso que eles falaram. Então, tipo, não deixa a faculdade atrapalhar seu intercâmbio. Então, tenta levar as coisas na leveza, não se estressar muito. Se você vai bem ou não vai bem, não faz diferença nenhuma. Se você passa ou não passa, às vezes também não faz diferença nenhuma. Perrengues, nossa, vários, inclusive com burocracias. Até hoje não consegui aquele auxílio lá. Problemas na hora do estágio, foi bem estressante conseguir estágio e depois para a escola aprovar esse estágio, tem que conversar com várias pessoas diferentes, tudo em francês. Perrengues de viagem, amigas que não puderam entrar no voo, ir viajar sozinha, dormir em ônibus, dormir em aeroporto, dormir na rua, não ter transporte público, todo esse tipo de coisa, mas é muito legal, a melhor parte. E
Ah, não sei, é muito bom, é divertido, vou ter perrengue de mudança, perrengue de todo tipo. Ai, muito bom, muito engraçado ouvir os perrengues chiques da Europa das pessoas. É, muito bom. Aí, bom, as perguntas já estão acabando, mas eu tenho uma pergunta específica para a Cacá sobre o processo seletivo do estágio. Como que foi? Tipo, tipo, você falou que foi complicado e tal de conseguir, mas, tipo, a faculdade dá alguma ajuda? Tipo, você falou que ele substitui, tipo, você vai ficar semestre fazendo só estágio, né, eu acho. Então, você tem alguma coisa para falar do processo seletivo e tal? Bom, é um pouco estressante, mas é parecido com o processo seletivo no Brasil mesmo. No meu caso, eu tive muita sorte que o único que eu prestei eu acabei passando. Mas são séries de entrevistas, dependendo da empresa, às vezes tem case para resolver, tem, tipo, um negócio em equipe. E a escola ajuda, tem alguns eventos, que nem a WI na Poli. Teve uma WI aqui, eles têm muitos eventos com empresas e apontam um nome muito, muito forte, então as empresas gostam do pessoal daqui. E é isso, foi muito estressante, que eu achei que não ia conseguir, porque eu tinha acabado de chegar e o meu francês não é bom, mas no final deu certo para todo mundo. Ai, que bom. Tem mais uma perguntinha, mais sobre se vocês têm alguma dica para quem ainda não decidiu qual faculdade prestar, né, para ir para E. Olha, acho que a principal dica que eu dou é converse com as pessoas que estão nos lugares ou já foram para os lugares, porque isso me ajudou muito a escolher na época. Eu tinha alguns amigos que já tinham vindo para a Itália, outros para outros lugares, então eu ficava realmente na cara de pau enchendo o saco de todo mundo, gente formada da Poli, ficava mandando WhatsApp, marcando chamada. Eu acho que isso é a parte mais legal é o melhor jeito de você escolher o lugar, é você realmente ver as experiências das outras pessoas. Inclusive, eu fico à disposição, se alguém quiser me chamar depois, trocar uma ideia melhor assim, não tem nenhum problema. É, eu acho que é a mesma coisa, tipo, meio que colocar o pezinho na porta e as caras lá no sol e, tipo, perguntar para as pessoas e realmente perguntar, tipo, como que é o custo de vida aí, onde você morou, que matéria você fez, etc e tal. Às vezes fazer também uma tabelinha de prós e contras, tipo, matéria, sei lá, local, custo de vida, quais são os requisitos, se precisa ou não de, sei lá, TOEFL, essas coisas, certificado, matérias, se tem algum professor que você quer, tipo, ter, sabe? Enfim, vale acho que tudo, mas eu daria essa dica de, tipo, tentar analisar os prós e contras e, tipo, realmente conversar com as pessoas que já foram, se, tipo, elas gostaram. Normalmente acho que a gente acaba gostando de todo jeito, né? Mas, tipo, acho que também tem o fator de você olhar para a cidade, tipo, eu gosto muito de cidade grande, tipo, não tem, não cidade grande, mas, tipo, gosto muito de São Paulo, e aí eu acho que eu ia ficar um pouco sufocada se eu fosse para uma cidadezinha, tipo, sei lá, Aachen, na Alemanha, que é tipo uma cidadezinha no meio do nada, pequenininha, pá, eu ia ficar muito entediada. E aí, não que Lisboa seja, tipo, uma São Paulo da vida, mas, tipo, tem um pouco mais de, enfim, metrópole, assim. Então, acho que também é isso, tipo, você olhar, tipo, é uma cidadezinha pequena, não é... Pesar o clima também, né? Porque, tipo, se você não é uma pessoa que gosta muito de frio, às vezes é bom você repensar para onde você vai. Então, é isso. Eu acho que é bem isso que eles falaram. E realmente não ter vergonha de falar com as pessoas gostam de ajudar, eu adoro contar para as pessoas sobre o meu intercâmbio, então pode vir falar comigo. Inclusive, vou deixar meu WhatsApp aqui depois, se vocês quiserem. E é isso, pensar o que você quer, se você quer curtir, se você quer aprender, se pensa em engenharia, se você quer aprender a língua, se você quer estagiar. Cada um tem essa brisa diferente. Eu também sou de cidade, eu gosto de cidade grande. E é isso.
Bom, Beleza, beleza. gente. Pode Desculpa, falar. Lari, pode falar. É só uma última pergunta que fizeram algumas vezes aqui no Slido, eu acho que é importante fazer. Estão perguntando se é possível cursar matérias da arquitetura nas faculdades de vocês. Uma das pessoas perguntou, é aluno da Polifal, e queria saber se conhecem alguém nessa situação. E é isso. Então, no caso da Polito, você pode escolher fazer arquitetura aqui. Então, se você quer muito fazer arquitetura, você pode fazer o curso de arquitetura. Mas aqui a regra é o seguinte, você tem que fazer 18 créditos europeus no seu curso e o resto é livre. Normalmente, 18 créditos europeus já são 3 matérias aqui normalmente e já é bastante trabalho, assim. Então, se você quer uma vida mais relaxada, eu recomendaria você pegar nessa faixa, assim, 18, 20. Mas sempre é possível pegar 4 matérias. Eu estou fazendo 4 matérias esse semestre agora e está super tranquilo também. Então, no caso da Polito, é isso. Tipo, tem como, sim. Você é bem livre para escolher as matérias. No caso do técnico, é muito louco, porque eles falam que é o instituto que tem engenharias da Universidade de Lisboa, mas lá tem arquitetura, então, tipo, o que acaba acontecendo é que, tipo, você realmente pode pegar a matéria lá, tipo, não tem problema. Não tem esse limite de créditos, como eu falei, você precisa metade dos créditos totais que você faz no seu intercâmbio precisa ser dentro, então, tipo, se você for fazer 30 créditos no seu intercâmbio, 15 deles precisa ser, tipo, dentro da engenharia ambiental, mas o resto é livre. Então, tipo, vai muito de você, sei lá, balancear isso também. Então, tipo, você vai para, sei lá, fazer civil lá, então, tipo, você pode pegar matérias da civil, que às vezes tem um pezinho ali na arquitetura, e pegar a arquitetura mesmo, tipo, matérias da arquitetura mesmo. O bom do técnico é que tem essas duas coisas lá dentro, sabe? Então, é mais fácil. Aqui, no caso, você não pode fazer arquitetura, o curso, mas eu acho que tem matérias de arquitetura que você pode pegar, inclusive eu tenho amigos que estão fazendo, tanto da civil como da área da AMB e etc. E aqui também é isso de 50% no seu curso. Você só precisa ficar atento que tem umas matérias que são reservadas só para as pessoas daquele curso. Então, eu queria fazer umas matérias da produção e não consegui, que era só para quem estava matriculado em produção. Mas aí agora eu peguei umas matérias do ambiental, de transportes, que aí essas eu podia fazer. Ai, muito obrigada, gente. Bom, aí agora a gente quer saber se vocês têm alguma consideração final, alguma coisa que vocês querem falar, porque senão a gente vai encerrar o nosso evento. Então, vocês têm alguma consideração para falar? Acho que só agradecer aí o pessoal que ouviu, a galera da organização, foi bem legal bater esse papo. E, pô, desejar boa sorte para todo mundo que está prestando o AE. Espero que a gente dê tempo da gente se encontrar aí na Europa, fazer umas viagens juntos. E é isso aí. Eu queria agradecer mais uma vez. Se alguém tiver alguma dúvida, pode, enfim, eu não estou mais nas minhas redes sociais, mas pode mandar mensagem no LinkedIn ou no Facebook. Enfim, meu WhatsApp está aí para quem quiser. É, e uma consideração que eu falaria é, gente, tenta. Não fica com medo de não tentar, porque você não tem nota, porque você não fez extracurricular. Tipo, tenta, só tenta, sabe? Tipo, você tentar e não tentar, você tentar e, tipo, falhar e não tentar, tipo, é a mesma coisa. Então, tipo, tenta porque você pode conseguir, sabe? Então, tipo, não fica com medo disso. Tipo, eu tinha muito medo de não conseguir por causa da minha nota. E, tipo, deu certo, fui, voltei. A gente dá um jeito, sabe? Tenta. Depois você vê um plano para realmente dar certo. Então, tipo, por exemplo, teve um menino que vai para DD agora e, tipo, eu ajudei ele a escolher, tipo, o técnico e tudo mais para aplicação nele e, tipo, ele falou, eu não sei se eu vou conseguir me manter lá. Eu falei, amigo, agora a gente dá um jeito. Pior você já conseguiu, que era passar, tipo, no processo seletivo, caos total, sabe, no meio da pandemia. Agora a gente dá um jeito com dinheiro, enfim, tenta bolsa, dá um jeito, sabe? Só tenta. Esse é a minha dica. Eu concordo muito com tudo que eles falaram e
também é sempre possível voltar depois de 6 meses ou fazer só 6 meses. E é muito legal, uma experiência única, incrível, que vocês deviam aproveitar e, sei lá, não fica preocupado com atrasar a graduação, porque vale muito a pena de qualquer forma. Você vai aprender muito, muito do que só continuando no poli. E é isso, qualquer coisa me chama. Arrasaram muito. Bom, gente, muito obrigada. A gente queria só reforçar antes que, se você tem um caso muito específico, uma dúvida muito específica, o ideal é sempre falar com a CRINT para você ter certeza. Então, eles estão super disponíveis, o e-mail da CRINT, eles respondem, tipo, 2 horas no máximo, no mesmo dia eles respondem. Então, a gente queria reforçar que é bem útil também, se você tem uma dúvida super específica. E, bom, é isso, então, a gente vai encerrar nosso evento. Muito obrigada aos convidados, obrigado Henrique, Inês, Cacá. E obrigada a todos que vieram também. Bom, até o próximo.